Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. 皆さん、主の平和。 Irmãos, de pé como estamos, abra vossas Bíblias em Filipenses, ピリピ人への手紙をまずはじめに読みたいなと思います。 Filipenses no capítulo 4, do versículo 6 ao 9. Filipenses 4, do 6 ao 9. 4章の6節から9節まで読みたいなと思います。 Irmãos, a leitura é extensa, então cada um acompanha no seu idioma. 複数のその聖句を読むので、皆さん、それぞれお持ちの聖書だったり、あとはテレビの、画面にもその聖句が映っているので、ぜひ皆さん読んでみてください。 Está escrito assim: Não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais, o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim. Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Gostaria de fazer mais uma oração. 祈りましょう。 Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pois até aqui o Senhor tem sustentado, o Senhor tem dado direção, Senhor. Ó Senhor, nós temos adorado, sentimos, Senhor, a Tua presença, Senhor, com os louvores, sentimos, Senhor, a Tua presença, Senhor, meu Deus e meu Pai. Já ouvimos, Senhor, a Tua voz aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai, nas oportunidades, Senhor. Mas peço-te, Senhor, continua, Senhor, falando com a Tua igreja, Senhor. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, prepara, Senhor, o coração, Pai, da Tua igreja. Senhor, retira, Senhor, de mim, Senhor, tudo que é humano, Senhor. Senhor, meu Deus, e usa-me, Senhor, somente como um canal de bênção, somente como um instrumento para falar com a Tua igreja. Em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, que o Senhor guarda, Senhor, o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. E eu ordeno que todo pensamento contrário, tudo aquilo que é contrário à Tua palavra, toda distração, bata de retirada agora. Em nome de Jesus. Santo Espírito de Deus, eu Te louvo por tudo, Pai. E Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode tomar os vossos assentos? ご着席ください。 O tema da mensagem de hoje é domine os pensamentos. で、本日のメッセージのテーマは、そのあなたの、考えを、支配しなさい。 Essa semana eu tenho... Essa semana não, já faz um tempo. Eu tenho escutado 2 louvores. で、今週、その2つの、賛美歌を私は聞いていました。 Um louvor chama O Maior Vilão Sou Eu. O maior vilão sou eu. で、最初にその聞いていた聖句は、その一番の悪役は私ですというその聖句、賛美歌でした。 O outro louvor chama Liberta-me de mim. もう一つがその私を自由にしてくださいという賛美歌でした。 Eu meditando nesses 2 louvores, ele tem a ver com o homem natural, o homem carnal, a essência do homem. で、その賛美のことを考えてみると、その賛美の主なテーマはその肉の欲だったりとか、その人間のその性質について、歌っていました。 Porque o homem natural, a essência do homem sem Deus, ela é má. 残念ながらその神なしの人間のその性質というのは本当に悪にその満ちているんです。 E nós precisamos estar sempre ligados em Deus. 私たちは常にその神様とのつながりを持っていないといけません。 Estar inteiramente conectado com o Senhor. どんな時でも神様とつながっていないといけないんです。 Pois quando nós temos o Senhor na nossa vida, a gente tem algo de bom. 私たちがその神様との交わりを持つ時には本当に何か良いことが私たちの中でその働きます。
Porque o homem sem Deus, ele não é nada. まあ、残念ながらその神なしの人間は何者でもないんです。 E o que acaba nos dominando são os nossos pensamentos. でその基本的にその人間のを支配するのはやっぱりその自分の中にに抱いているその考えなんです。 E na verdade é ao contrário. Nós não temos que ser dominados pelos nossos pensamentos, mas nós temos que dominar os pensamentos. 私たちはその自分の悪い考えの思い通りになるのではなくて、むしろ自分の意思通りにしていかないと、意思の通りにその思っていかないと考えないといけません。 E eu estava pesquisando, um adolescente, um jovem, ele pensa muito, ele tem muito pensamento evasivo, ele pensa demais. でとあるその青年をその見かけたんですけども、その青年は本当にそのすごいいろんなことを考えていたんですね。そのたくさんの考えを持っていたし、その本当に驚いてました。 Isso é verdade. Depois, quando a gente chega numa certa idade, eu já tenho cabelo branco, irmãos. Já tenho cabelo branco, tá chegando no 40. Então, eu tô vendo que a gente, depois de uma certa idade, a gente começa a diminuir, começa a ficar mais devagar nas atitudes, então a gente começa a pensar menos. その年を取ってくるとその白髪が生えたりとか、そのいろいろそのいろんなことに対するその積極的なその活動に対しても徐々にその消極的になってしまいます。 Nós acabamos pensando bastante quando tem um problema, né? Tem um problema, acaba ficar lá pensando, mas a adolescência tem muitos pensamentos, e eu fui pesquisar o porquê. そのうまくいってない時とか、その思い悩むことで、その本当に悩みにいっぱいになることはよくあることなんですけども、その青年は本当にその若くしてそのいろんなことを考えていたので、その原因は何かその突き止めようとしたんです。 Eu fui ver por que adolescente ele pensa demais. A primeira coisa é porque ele está em desenvolvimento cerebral. O cérebro dele está em desenvolvimento. でその人のその考えは本当にいろんなことに思い巡らせてしまっていて、その悩みとかそのたくさんの考えに支配されていたんです。 E a principal parte do cérebro que desenvolve na adolescência é a parte da frente do cérebro. でその脳みそのその前の方でそのやっぱりその人はその考えることが多いみたいです。 Essa parte da frente do cérebro, ela desenvolve três coisas importantíssimas para um ser humano. Primeiro, informação social. Segundo, autoconhecimento. E o terceiro é experiência e habilidade. Informação social, autoconhecimento, experiência e habilidade. でその脳みその中でその基本的に3つのことが占められていて、まずはその社会のその情報だったりとか、自動的なその知恵だったりとか、あとはその経験だったりとか、その3つが占められるそうです。 O que é informação social? Informação social é o conhecimento necessário para ser colocado no meio de uma sociedade. Começa a desenvolver isso na adolescência. É o conhecimento para ser inserido na sociedade. でその若い時からその社会に生きていく上でもその社会のそのことについてその学んでいってその社会に生かしていくことがあります。 Aprendemos isso na nossa própria casa com os pais, aprendemos na escola, nós aprende com os irmãos na igreja, aprende na igreja, nós aprendemos com a comunicação, conversando, como ser inserido dentro de uma sociedade. でその本当にその若い時からその家だったりとか、あとはその教会の中だったりとか、そのいろんなところでそのたくさんのそのことを学習していきます。 Segundo item que é formado nessa parte do cérebro é autoconhecimento. O autoconhecimento é cada dia a gente vai aprendendo mais de nós. その自動的な知恵というのはその日々の生活の中で自分のことをさらに学んでいくということです。 Cada dia a gente conhece as nossas limitações. 日々の生活の中でその自分のその限界を知っていきます。 A Pamela já está sendo treinada no time do pastor Kiyomi. Ela
ela louvou aqui em cima, ela dirigiu o culto, ela correu, ela se trocou, ela voltou, ela apresentou o pessoal e voltou de novo. Então ela já está naquele time de bater o escanteio, correr, cabecear e fazer o gol. パメラ姉妹は今日ねその賛美をして司会をしてしかも着替えてダンスグループに参加して発表もしたし本当にすごい忙しくこなしていたんですけどまるで松山牧師を見て習ったかのような動きをしてました。 Autoconhecimento, conhecer os nossos limites. で自動的な知恵というのは自分がどこまでできるのかその限界とかを知っていきます。 E o terceiro aqui é experiência e habilidade. É aquilo que a gente pode fazer, que também a gente conhece na Bíblia como um talento. Aquilo que a gente domina, aquilo que a gente sabe fazer. A gente fala, nossa, isso aqui eu sei fazer de melhor. Aí chegou o outro e fala, não sei fazer nada disso. Então isso daí é experiência e habilidade. Uns vão fazer, outros não vão fazer. Isso daí na adolescência, ele começa a desenvolver. あとは経験だったりとか実力を養っていくことになるんですけどもその経験をしていくことによって聖書的に言うと賜物が私たちが与えられてそれによって自分の才能を生かすことができるんですけども経験の場合によってはいいこともあればやってはいけないこととかいろんな経験をして学んでいきます。 Por isso, irmão, que tem certas coisas que depois de velho fica difícil de aprender. Não é impossível, mas é mais difícil. Por quê? Porque depois de velho, o cérebro já está desenvolvido. Ele não está em crescimento, ele não está em absorção. Então é um pouco mais difícil. Para um jovem, para um adolescente, é mais fácil. Ele está com a mente aberta para o aprendizado. Depois de velho, é difícil, tudo é difícil. Vai tentar nadar depois de velho. Nada igual um martelo sem cabo, cai lá no fundo assim. Vai lá para o fundo. Mas quando é jovem, coloca lá criança, coloca nada igual um peixe. É porque ele está em desenvolvimento, ele aprende fácil. で本当に幼少期からいろんなことを学んでいけば将来にも役立つし学ぶことはすぐ学ぶことはできるんですけども年を取ると新しいことにチャレンジしてもなかなか学ぶことができないとか、そういったギャップもあるんですね。で例えば小さいこと釣りとか小さい頃から学べばすぐに学んで将来に生かすこともできるし、そういった少年時代の新しいことにチャレンジと年を取った後の新しいことのチャレンジには大きな違いがあります。 Desenvolvimento cerebral. Por isso que o adolescente ele pensa, ele está em desenvolvimento. で若いうちからたくさんのことを考えていろんなことを考えて成長していく過程にまだあるんです。 O segundo item que faz o jovem pensar muito é a intensidade emocional. Tem emoções fortes emoções. であと若者にあるのは強い感情とかもあります。 Quando está alegre, está muito alegre. Quando está triste, está melancólico, está mal. Quando está com raiva, está chutando tudo. É fortes emoções. で本当に喜んでる時はすごいめちゃくちゃ喜んでいるんだけども落ち込むと本当に止めどなくずっと落ち込んでしまうということの若者のよくあることがあります。 De repente encontra com alguém assim, dá uma piscadinha, já o coração bate forte, apaixona 20 vezes no mês. Eu gosto de fulano. Daqui a pouco, odeio fulano. Agora eu amo ciclano. Odeio ciclano e fulano, agora é o Beltrano. 20 vezes no mês se apaixona. Emoções fortes, intensidade emocional. で感情が強い上にゆえに本当に1ヶ月に20回も恋に落ちてしまうような人もいて時に誰かのことが好き、別の日にはもうあの人のことが好きとか切り替えが早い人もいます。 Esse é o segundo item que faz o jovem, acho que deve ser o primeiro, no primeiro lugar, deve pensar bastante por causa de fortes emoções. で若者の感情にはやっぱり強い感情が芽生えています。 O terceiro item é a pressão, a expectativa. Ou seja, pensando o que vai ser dos meus estudos, o que vai ser do meu trabalho, vai ser a minha profissão, como que vai ser a minha situação financeira, com quem vou casar. Pressão a expectativas, coisas futuras. Ele sente pressão.
で、若者のよくあることの中で、将来への期待ゆえのプレッシャーとかあって、将来どんな職業に就くのかとか、誰と結婚するのか、どんな人生を歩むのかとか、将来のことにばっかり悩んでしまう人もいます。Então o jovem, ele tem tudo isso. Por isso que ele é bombardeado por pensamentos. で、その青年は本当にいろんな考えが占められていました。Só que essa geração, ela tem um probleminha. Isso aqui. Esse daqui é o problema dessa geração. Na nossa geração, a gente brincava de pipa, de carrinho de rolemã, se machucava, chutava os outros amiguinhos. Era uma briga, era uma brincadeira diferente. E hoje, tem isso aqui. Isso daqui não é uma ferramenta 100% ruim. Não vou falar que é 100% ruim, porque senão eu não poderia estar usando aqui. Mas ela tem algumas coisas que não trazem muito benefício. で、今時の若者の多く占めている問題はスマートフォンについてなんですね。今の若者は昔の人たちは外に遊んだりとか公園に遊んだりとかいろんな遊びをしていたかもしれないんですけども、今時の若者たちはスマートフォンばっかり遊んだりとかしてしまいます。それが全部悪いわけじゃないんですけども、悪い悪影響を及ぼすようなものもスマートフォンの中では秘めています。Se um jovem saber usar isso aqui, com domínio, usar para um estudo, usar para evangelizar, isso daqui é ótimo. E saber usar o tempo, ter domínio nisso aqui. Aí ele vai conseguir, vou mexer 30 minutos. 30 minutos mesmo, né? Aí ele vai mexer e vai falar assim, ó, aqui acabou, agora eu vou dar tempo para estudar uma palavra, uma leitura da Bíblia, fazer um devocional, oração. Aí tudo bem, não tem problema nenhum. スマートフォンを利用するときに例えば福音を述べ伝えるとか神様の御言葉をSNS に投稿してシェアをすることだったら、結構いいかなり素晴らしい利用の仕方かもしれないんですけども、本当にまずスマートフォンを使うときに利用時間を、まずあえて決めて、その後に神様との交わりの時間とか、その時間を設けることも本当に今の若者の課題なのかなと思います。Qual que é o problema, irmãos? Eu expliquei aqui que um adolescente ele é bombardeado por pensamentos. Ele já está em desenvolvimento cerebral. Ele tem que ser inserido na sociedade. Ele tem que se conhecer. Ele tem que aprender várias coisas. Ele está preocupado com o futuro. Se o cérebro dele está em desenvolvimento, isso aqui não vai ajudar na adolescência. で、若いうちから培っていくべき考えだったりとか将来の考えだったりとか社会的な社会についての考え、自分の将来の夢とかその考え悩みを、悩んでいるのであればスマートフォンが 100% 役に立つわけではないんです。Na grande maioria das vezes, o jovem ele fica tão viciado no celular que ele prefere ficar trancado no quarto, ao invés de encarar as coisas da vida. 今の若者の多くの若者の課題というのはスマートフォン中毒になってしまって部屋に閉じこもってスマートフォンばっかりいじくっているという現状が見られます。Esse é dos casos ruins do uso do celular. それがスマートフォンが及ぼす悪い結果を招いてしまいます。E os pensamentos, irmãos, eles são evasivos. Eles são evasivos. Isso em pensamento, a gente não tem domínio sobre os pensamentos. Só que, como o grande reformador falou, a gente não pode impedir de um pássaro voar sobre a nossa cabeça. Mas a gente pode impedir de que ele não faça ninho na nossa cabeça. で、スマートフォンばかりにとらわれてしまうと自分の感情のコントロールも効かなくなってしまうことがあるかもしれないんですけども、聖書の書いてあることでも鳥の飛ぶ飛行する道を阻むことはできないけども、自分の悪い考えを阻むことはできることを教えています。Fala a verdade, irmãos, até o passarinho voando sobre a nossa cabeça, ele é perigoso, sabia? Pode fazer cocô.
鳥がその自分たちの上に飛ぶとやっぱりその鳥の糞とか落とされてしまう危険性もどうしてもあります。Então é bom evitar até que o passarinho fica voando, já expulsa logo o passarinho de lá. その追い払わないといけないです。Então, e os pensamentos são iguais, irmão. Eles vêm. O que tem que tomar cuidado uma coisa é nós temos um pensamento e a gente olhar assim para aquele pensamento e falar, esse pensamento não é de Deus, eu repreendo agora em nome de Jesus. Outra coisa, vier um pensamento mal, você dá abrigo, você dá lugar, você dá moradia, você dá lugar para ele, e aquele pensamento vai te dominar. で、悪い考えとか自分の中で芽生えてしまうのであれば、私たちは主イエス様の皆によってそれを取り除かないといけないんですね。もしそうではないと悪い考えばかり自分の脳の頭の中で思い巡らせて支配されてしまいます。Todas as vezes que a palavra de Deus ela vai citar coração na Bíblia, não está falando desse negócio que fica pum, 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 pum. Não é o coração de músculo, não é esse. Ele está falando do centro das nossas emoções. Ele está falando daquilo que alimenta a nossa alma. Ele é muito parecido com os pensamentos. É aquilo que nós pensamos, aquilo que nós guardamos. Isso é o coração. Por isso lá em Provérbios 4:23 fala, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Provérbios 4:23. で、聖書を読んでみると心について言及されることが、あるんですけども、別に心臓について言ってるのではなくて、心というのは自分の感情だったりとか自分の思いのことを言っているんですね。で、箴言の4章23節を読んでみると、力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くと書いてあるんですけども、私たちの思いとか感情とかそれを含めての心について言及します。Se nós aprendemos a controlar nossos pensamentos, nós controlamos a nossa vontade. Se nós controlarmos a nossa vontade, nós dominamos as nossas atitudes. Então, as nossas atitudes é o que vai definir as nossas escolhas. Tudo começa aqui, na mente. A pastora falou hoje, Romanos 12:2. Louvado seja o nome do Senhor. Não se amolde aos padrões desse mundo. Antes, transformai pela renovação do vosso entendimento, a nossa mente. Glória a Deus. で、私たちはいろんな悪いことをしてしまうのはやっぱり思いから生まれてしまうので、私たちは思いをコントロールすることによって、自分の正しい意志を芽生えることができるんです。で、今日もジェニフェル牧師も、言及された聖句がローマ人の手紙の12章2節なんですけども、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさいと書いてあります。E existem vários pensamentos que são nocivos, que são evasivos, que entram na nossa mente para perturbar. で、私たちの思いの中でいろんな私たちがこれからしようとしていることを阻むために、本当に悪いものとか悪影響だったりとか、して私たちのやりたいことを阻むことがたくさんあります。Eu vou citar aqui alguns dos pensamentos que são malignos. で、多くの思いには悪い思いとかも存在しています。O primeiro pensamento é de morte. Pensamento de morte, pensamento de doenças. 死についてと、あとは痛みについて考えることがあります。De repente, dá uma dor no peito assim, ó. Fala, meu Deus, vou ter um ataque cardíaco. Já começa a pensar que vai morrer, já começa a fazer testamento, já começa a fazer um monte de coisa. Quando vai ver, sabe o que é? É o músculo. É o músculo que está doendo aqui. A pessoa acha que vai ter um ataque cardíaco, que vai morrer, que começa a escurecer as vistas. Ah, já vou morrer. Só pensa. Pensamento. E não é nada. Pensamento de morte. で、例えば自分の心の何か違和感を感じると何か心臓病に患ってしまったのかなとか思ってしまうかもしれないんですけども、気のせいだったりとか、ちょっとした違和感でいろんな思いを巡らせてしまうことが、よくあります。Ou se não, só vê desgraça. Tudo é, ó, o negócio está ruim, vai piorar,
não sei o que fazer, tá ficando pior. Ano que vem, ó, não sei não, ano que vem o negócio vai estar feio de vez, assim, vai estar ruim mesmo. Pensa só desgraça, dá até um negócio ruim de ficar do lado dessa pessoa. で何かうまくいってないと本当に苛立ってしまったりとか拗ねてしまったりとかもうダメだとか、悪い考えをしたりとか自分の周りの人についても悪く思いの中できつく当たってしまうようなことがあります。 Salmo 37:4 diz assim: Deleita-te no Senhor, e Ele cumprirá o desejo do teu coração. Confia no Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Glória a Deus. Salmo 37. 詩編の37編の4節と5節を読みたいと思います。主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。と5節が Glória a Deus. あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。 Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 神様に栄光を返します。 Outro negócio é ansiedade. Esse daí é... A pessoa está aqui assim, ó, tá de noite. Ai, meu Deus, semana que vem. Ansiedade não aconteceu ainda. Já está sofrendo aquilo lá como se estivesse ali sendo massacrado naquela hora. Não dorme. Ansiedade, vivendo uma coisa... Ai, meu Deus, eu tenho que correr atrás dos documentos para renovar o visto. Quando? Ano que vem. で思い煩いもよく人の中であって思い煩い何かというとまだ自分の身に何も起こっていないのに本当にもう来週どうしようとか来年どうしようとかまだ何も起こっていないのにそのことばっかり悩んで不安を抱いてしまったりとかそういうことを思い煩いと言います。 Desses problemas de não conseguir dormir, esse eu vou pegar no pé, é não orar. Não ora, experimenta para você ver. Ora antes de dormir, orar, não é oração de preguiçoso. Oh, muito obrigado. Não é oração de preguiçoso. Orar a Deus, ter um tempo, vai lá, conversa com o Senhor, abre o coração para Deus, você vai dormir igual um neném. Irmãos, dizem que eu ronco, eu não sei disso não. で思い煩いを抱いてしまうと悩みすぎて眠れないことがあるかもしれないんですけども、まず私たちは寝る前にまず祈らないといけないんですね。いやいや祈るんではなくて神様にその日のことだったりとかそれを感謝するためにもまず寝る前に祈っていかないといけません。ぜひそれを体験してみてください。 Eu vou estar falando aqui, irmãos, trazer alguns ensinamentos dentro da palavra de Deus. Como aprender a dominar os pensamentos? じゃあ自分の考えをコントロールするにはどうすればいいのか、聖書に基づいて皆さんと学んでいきたいなと思います。 Irmãos, vamos lá em Atos no capítulo 5 e o versículo 3. 使徒の働きの5章3節 Atos no capítulo 5, verso 3, está escrito assim: Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte da herdade? そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて、辞書の、代金の一部を自分のために残しておいたのか。 Creio que todos devem conhecer essa passagem. Eu vou tentar dar uma resumida. Essa passagem é o seguinte: na igreja primitiva existiam os primeiros cristãos. Dos primeiros cristãos era um casal chamado Ananias e Safira. Esse casal, quando viu que Barnabé tinha vendido a propriedade e tinha depositado para ajudar na igreja, esse casal também queria fazer igual. Então eles venderam a propriedade. Só que quando eles venderam a propriedade, eles tinham falado para Pedro: Pedro, eu vou dar tudo para a igreja. Só que na hora que ele foi dar para quando foi levar para Pedro,
eles retiveram uma parte daquilo lá. Eles falaram que ia dar tudo, mas na hora de dar, eles pegaram uma parte. Então, foi revelado para Pedro que Satanás tinha enchido o coração deste homem. でここでその何が起こったかというと、そのアナニアというその人物がいて、そのアナニアとその妻のサッピラという、女性がいたんですけども、その前にそのバルナバという、と呼ばれていたそのヨセフという人がその畑を持ってて、それを売って、代金をその持ってきて、その神様に仕えていたその人たちにその捧げていたというそのシーンなんですけども、そこでこの2人が、その妻も承知の上だったんですけども、その代金の一部を全部捧げるのではなくて、一部だけその自分たちの元にその一部を残して、そのもう一部をそのペテロたちにその捧げていたんですけども、それがペテロには見破られていて、どうしてあなたはサタンに心を奪われているのかと、聖霊を欺こうとしているのかと、ペテロはここで聞いていました。A primeira lição, irmãos, é saber identificar o que é pensamento nossos e o que é pensamento implantado. Nesse caso aqui, Satanás, ele invadiu a mente de Ananias e colocou uma mentira. Então, na nossa vida é igual. Nós temos que saber o que é pensamento nosso e o que é pensamento que é sugerido, que é implantado, o que Satanás está colocando na nossa mente. でその私たちをその惑わすために、その悪い考えを、芽生えさせるために、そのサタンがその私たちに対してその悪い考えを植え付けようとしてくるんですね。Existem os pensamentos que são nossos mesmo. Um exemplo. Tô com fome. Você está sentado aí, esse tio Yudi fala bastante. Eu tô com sono. Pensamento nosso. O que vai ter depois daqui? Que vai ser depois do culto na cantina? O que vai ter? Isso são pensamento nosso. その人の考えでよくあるのは、その礼拝に参加して、そのメッセージしている人の話が長いなとか、その礼拝が終わったら何があるのかな、何をするのかな、ご飯を何かなとか、私たちの中でそのいろんなことを考えることがたくさんあります。Pensamento sugerido. Acontece determinada coisa. A mãe fica muito brava com a filha ali e fala assim: eu vou pegar ela, eu vou fazer isso, aquilo. E o diabo ele fica soprando, não faz mais. E começa a xingar, começa a fazer isso. Isso é um pensamento que é implantado. でその汚れた思いでその思いのままに、その行動をしてしまって、その汚れた行動をとってしまうことも、あるんですけども、その例えばその両親を怒らせて、その両親から説教を受けるときにも、サタンはその両親の思いの中でそのこれ以上その説教しなくてもいいじゃないかと、そこまでそのしつけなくてもいいじゃないかとか、甘やかそうとしてその悪い、人間に人物にその育てようとするんです。Outro exemplo é o filho. Ele fala que vai para a escola. Só que o que ele faz? Ele falta e vai na casa de um amigo. Só que depois ele volta com a cara lavada para casa. Aí quando ele está chegando em casa, ele pensa: eita, minha mãe vai ficar furiosa. Aí vem o Satanás. Mente para ela. Mente. Fala que você esteve na escola o tempo inteiro. Isso é um pensamento introduzido do Satanás. で例えばですけども、その学校にその登校することなくてサボって、その友達の家に行って、そのずっと遊んで家に帰るときに、バレたらお母さんに怒られるなと思ってしまったら、サタンがそこで嘘ついてしまえばいいじゃないかと、そうすればバレないよと、そういった、悪い考えをその悪い考えをその生み出そうとするんですね。それがその私たちはそのそういった罪を犯す時にはやっぱりサタンの悪知恵がそのどうしても私たちの中で芽生えてしまいます。Não deixe Satanás encher o teu coração. サタンにあなたの心は満たされないようにしてください。Aprenda isso. Se nós aprendemos isso, vocês que são jovens, se vocês aprenderem isso o quanto antes, você vai ver que você vai ter uma juventude sadia e feliz. それをあなたはその若いうちからそれを学んでいくのであれば、その若い時から本当に清く生きることができます。Primeira coisa, tudo que vai trazer uma contenda não é de Deus.
あとその対立も神様に属するようなことではないです。 Onde está escrito isso? 1 Coríntios 14:33. 第一コリント人の手紙の、14章の33節を読みたいと思います。 Vou estar lendo aqui para não tomar o tempo. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão. 預言者たちの霊は預言者たちに服従するものなのです。それは神が混乱の神ではなく平和の神だからです。生徒たちのすべての教会で行われているように。 Fala a verdade. 真理を話さないといけません。 A gente serve um Deus que vê todas as coisas. で私たちはすべてを見破ることができる神に仕えているんです。 De Deus ninguém esconde. 誰も神様から、隠すことはできないんです。 Ele sabe todas as coisas. 神様はすべてを知ってます。 E olha que fica mais feio se Deus revelar para uma pessoa na igreja e falar: ó, você está fazendo isso, isso e isso e aquilo. E Deus revela, porque é um dom, é dom de Deus. Se Deus quer curar, Ele vai mostrar. で教会を通してあなたが今まで行ってしまっていることが隠れたことを、バレてしまっているのであれば、それは神様がその人を使わしているし、その人に賜物を与えているからこそ、そしてあなたを癒したいから自分の悪い行動を他の人を通して、見破ることができるんです。 A segunda lição, irmãos, é escolha os pensamentos que vão fazer parte da sua vida. Pensamento que é bom, você guarda. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. O que não presta é lixo, joga fora. で私たちは人生において自分の人生に役立つことを自分の頭の中で考えていかないといけないです。神様のために何ができるとか賛美だったりとか、本当に自分に役立つようなことを学んで、それを自分の中で保って、自分の役に立たないことは投げ捨てないといけないです。 exemplo de pensamento. Ah, não aguento mais essa vida de cristão. Vou largar a fé. Isso é pensamento que pode vir, mas você pode dar abrigo para ele ou você pode expulsar ele. Não, está repreendido em nome de Jesus, minha vida agora é de Cristo e eu sou nova criatura. でクリスチャンとしての人生を生きていくと私はもうクリスチャンとしてやっていけない、私の信仰はもう、これまでだからもう信仰を捨てようと、諦めてしまうような心があるかもしれないんですけども、そこで、それに従うのか、それとも私は新しく作られたもの、新しく生まれ変わったものだから、私の人生はキリストのものであってまだ諦めないという考えをするかどうかは自分次第になります。 Quer ver segredo para você conseguir eliminar os maus pensamentos? Imagina aquele guarda-costa que fica assim, ó, na segurança de festa, que está lá com os braços cruzados, com óculos escuros, fonezinho aqui, uma lista na mão. Você entra, você vai embora, você vai embora, você entra. Faça isso. Pensamentos nocivos, pensamento que não presta, cai fora. Você não pertence aqui a este lugar. Vai embora em nome de Jesus. Repreende. Pensamentos que são bons, que são edificantes, que vão trazer algo de bom para você. Deixa entrar. Deixa entrar, alimenta. Glória a Deus. Mas o que não presta, cai fora. で自分の考えをコントロールするには例えばなんですけども、例えばパーティーに行ったりとかして受付がいて、入っていいですよとか、どうぞ入ってくださいとか、あなた入っちゃいけないですよみたいな感覚で自分にとって良いことは自分の中で入れて、自分にとって悪いこと、神様が喜ばないこと、神様に属していないことを全て追い払う、拒否するということが、私たちの中ではとても大切なことです。 Era o que Ananias ele tinha que fazer quando Satanás encheu o coração dele. Pega a parte da oferta. Pegar a parte da oferta, cometer tamanho mal contra Deus, cai fora, Satanás. E não fazer. Era o que Ananias tinha que fazer, mas ele não fez. O que aconteceu? Ananias, depois que Deus tinha revelado para Pedro,
ele morre em seguida, ele suspira, ele morre, ele cai morto assim, ó, de repente, morreu. で、その先ほど読んだその使徒の働きの5章に出てきたそのアナニアはサタンからのその誘惑を拒むことはできたんですけども、それをすることなくサタンに従ってしまったから、彼はそのペトロからのその受けたその言葉を聞いた後にその彼は倒れて息が絶えた、亡くなったと書いてあります。Os pensamentos, irmãos, eles determinam o nosso trajeto. Aquele trajeto que a gente vai fazer, geralmente a gente pensa. Porque o que não pensa e faz, é certeza que vai dar errado. Mas você pensar determinado caminho, você calcular, você planejar, é um pensamento. Então ele vai determinar um trajeto, mas começa aqui, na mente. で、将来のことを決めたりとか、これからどうするのかとか、そういったことを決めるのはやっぱりその自分の思いから始まっていきます。Vamos, irmãos, em Romanos 12. ローマ人の手紙を読みたいと思います。Romanos 12, 1 e o 2. A gente já leu, mas eu quero ler novamente com os irmãos. ローマ人への手紙の12章の1節と2節を読みたいと思います。Romano 12, 1 e 2, está escrito assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。Em outras traduções, vai estar escrito assim: não se amolde aos padrões deste mundo. Por que moldar? Irmãos, imagina aquele negocinho de silicone de fazer chocolate, que você derrete o chocolate, você coloca, quando ele endurece, o chocolate fica igualzinho o molde. É nesse sentido. Não se amolde aos padrões do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu não tenho que fazer o que todo mundo faz lá fora. Eu tenho decisão, eu tenho escolha, eu posso escolher. O Senhor nos deu livre-arbítrio de escolher, de poder escolher. Esse é o poder do ser humano. Eu posso escolher. Eu não preciso fazer igual todo mundo. Eu não preciso ser igual todo mundo. Eu posso ser diferente. で、私たちは生活の上でもやっぱり決められたルールの下で生きているので、その決められたルールにはもちろん従って生きていかないといけないんですけども、自分の心の中はその世の中と合わせることはなく、人とは違う、存在だということをわきまえて、そしてその中で正しいことを追い求めて正しい行動をしていかないといけないんです。Irmãos, vamos lá em Salmo 119. 詩編の119編を読みたいと思います。Salmo 119, versículo 9. の9節。Que está escrito assim: Como purificará o jovem seu caminho, observando conforme a tua palavra? どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。Essa lição vença os pensamentos, os maus pensamentos com a palavra de Deus. で、自分の悪い、思いをどうやって打ち破ることができるかというと、神の御言葉だけです。Como jovem que é bombardeado por pensamento, como ele vai conseguir se manter puro? Observando a palavra de Deus. Se encha da palavra, se encha da palavra. Irmãos, na minha juventude, eu peguei essa Bíblia assim, ó, eu comi, literalmente. Eu peguei, eu
Era capítulo por capítulo, pensava, meditava, e o Senhor me batizou com o Espírito Santo logo em seguida. で自分を自分自身を自分の道を清く保つためには神様の御言葉に従って神様の御言葉を守って神様の御言葉に、満たされていかないといけません。で私が若い頃も霊的なバプテスマを受けたのもやっぱり神様の御言葉を読み続けていくことによって私もそれが実現したんです。Eu aceitei Jesus aos 19 anos. 私は19歳の時にイエス様を受け入れました。E eu meditava na palavra de Deus com muito amor. で本当に愛を持って神様の御言葉を考えてました。Ainda hoje, irmãos, para mim pregar uma mensagem dessa, eu fico de 5 a 6 horas para fazer uma mensagem dessa. で今でもメッセージを準備するのにも、私は 5時間から6時間かけて、準備します。Medito na palavra. 神様の御言葉を考えてます。E todo dia ela me surpreende. そして毎日私を驚かしてくださります。Porque a palavra de Deus ela se renova. 神様の御言葉によって私たちは新しくされるからです。E com a palavra de Deus nós vencemos os maus pensamentos. 御言葉によって私たちは悪い考えを打ち破ることができます。A Bíblia vai nos dizer que Jesus, quando ele foi levado para o deserto, ele foi tentado por Satanás quando sentiu fome. でイエス様が宣教活動する前にまず荒野に行ってそこで40日間のサタンの誘惑を受けました。E a primeira coisa que Satanás fala é: transforma a pedra em pão. Tá com fome? Transforma pedras em pão. Jesus ele fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele rebateu com a palavra, com a palavra. でそこでイエス様はお腹が空いていた時にサタンの誘惑を受けてサタンはお腹が空いてるんだったら石からパンに変えればいいじゃないかと言ったんですけどもイエス様は人はパンだけで生きるものではないと神様の御言葉を用いてサタンの誘惑を破ってました。Depois Satanás leva Jesus lá para cima, olha o precipício e fala assim: lança-te daqui para baixo, pois está escrito que o Senhor dará ordem ao seu respeito. Pode dar ordem para os anjos te pegarem. Jesus ele fala assim, ele vai falar assim: não tentarás ao Senhor teu Deus, rebatendo na palavra. そこでサタンは今度はイエス様を栄えている繁栄している都のところに行って自分を身を投げ出してみればあなたの神の使いがあなたを守ってくれるんじゃないかと誘惑をしたんですけどもそこでイエス様は神を試してはならないと神の御言葉に書いてあると教えました。Depois ele mostra todos os reinos para Jesus. Ó, se me adorar eu vou dar isso, vou dar isso, vou dar isso, vou dar isso. É como se Satanás mostrasse o mundo inteiro e toda a riqueza que há nesse mundo para Jesus. Ó, isso eu posso te dar se você me adorar. Jesus ele fala o seguinte: sai-te daqui, Satanás, porque somente ao Senhor adorarás. E o diabo ele foge. その後にサタンはイエス様に対して私にひれ伏すならあなたに全てこの世の全てを全部差し上げましょうと言ったんですけどもそこでイエス様はサタンに対してあなたの神である主を拝み主にだけ仕えよと書いてあるから私から引き下がれと言いました。 Irmãos, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se ele estalasse os dedos, Satanás já ia fugir, já ia sumir dali. でイエス様こそが神の子であってイエス様の力だけでも悪魔を追い払うこともできます。 Mas ele venceu como homem, como carne. A gente estava falando estava conversando com o presbítero Ademar. A raiva de Satanás é porque Jesus, ele venceu tudo como homem. Ele não venceu usando poderes especiais, descendo com raio, não. Ele venceu como homem e morreu como homem. でそこで誘惑を受けてもイエス様は人として誘惑を打ち勝ちました。で以前アデマの兄弟とも話をしたんですけども悪魔の怒りとはやっぱりイエス様が誘惑に人としての力で打ち勝ってそして十字架にも人としての人の子としての働きをしたからこそ悪魔は怒りに震えていると話をしました。 Mas por que Jesus ele fez tudo isso? Irmãos, Jesus fez isso para deixar registrado na sua palavra que crendo nele nós também vencemos o maligno.
でイエス様がここまでのことをしてくださったのも、私たちがその御言葉に服従していくのであれば、服従したその人生を生きるのであれば、私たちもその罪に打ち勝つことができるからです。Irmãos, vamos em 2 Coríntios 第二コリント人への手紙10, の10章、 4 e 5. 5節と4節と5節。2 Coríntios capítulo 10 e o versículo 4 e 5. 第二コリント人への手紙の10章の4節と5節。Irmãos, como o horário já está avançado, cada um acompanha no seu idioma. それぞれお持ちの聖書でお読みください。 Está escrito assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Irmãos, sabe qual que é a lição aqui? É que tudo aquilo que nós pegamos e falamos, Senhor, isso daqui para mim eu não aguento, me ajuda. Ele vai pegar esse pensamento, ele vai pegar essa tentação, ele vai levar cativo e vai destruir, vai esmigalhar esse pensamento. Ou seja, tudo aquilo que a gente sente fraco, leve para Jesus. Que Jesus vai pegar aquilo, ele vai colocar na cruz e vai quebrar aquilo lá. でその自分たちのさまざまなその思いだったりとか、神様に逆らっているようなあらゆる高ぶりを全て集めて、イエス様は、私たちのためにその十字架にかけられているので、私たちがもし何か弱っているところがあったりとか、何かのその罪があるのであれば、そのイエス様の十字架に全てを明け渡すことができます。 Irmão, mas eu sou muito tentado, não aguento. Aguenta, aguenta. Leve para Jesus o teu problema. O melhor jeito de se sarar uma cicatriz, algo que ainda está inflamado, algo inflamado, é você descobrir ele. Descobre ele. Mostra para o médico. A gente serve um Deus todo-poderoso. Não adianta encobrir. Tem que revelar. Fala para ele os seus problemas. Fala as suas dificuldades. É vício, é problema que você não consegue libertar. Fale para ele. Ele quebra. Ele vai pegar esse teu vício, vai levar para a cruz e vai esmigalhar esse problema. でその自分では耐えられないと思っても、忍耐し続けて、自分の何か弱っているところだったりとか、自分の罪があるのであれば、それを、イエス様によって見出して、全てをイエス様に、打ち明けて、告白することによって、イエス様はその十字架によってその罪だったりとか弱みを全て打ち破ってくださります。 Certa vez, na palavra de Deus, Jesus ele deu uma palavra dura. Ele começou a falar lá, se não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O povo ouviu aquele negócio assim e falou, esse negócio aí é muito duro. Canibalismo, comer carne de homem, beber sangue, misericórdia, foram saindo de um em um. Jesus não estava falando sobre comer a carne, beber solo, não era isso, ele estava falando da ceia. Comer a carne, o pão, que representa a carne, e o sangue, que era o vinho. Ele estava falando da ceia, o povo entendeu tudo errado, saiu de um em um. Falou, essa palavra é muito dura, não aguento. Aí Jesus olhou para os discípulos e falaram assim, vocês querem ir também? Vai. Aí Pedro olha assim e falou assim, para quem irei, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna, para quem irei? でイエス様もその人たちに対して本当に厳しいことを言ったんですね。私の肉と私の血を、食べ飲むことがなければ、私とのつながりを持つことはできないということを言ったんですけども、物理的に、肉や血を飲むのではなくて、バプテスマについてイエス様は教えてました。で自分とのつながりがないことにイエス様は話をしたので、多くの人たちはイエス様から離れていったんですけども、弟子たちがそこに残って、イエス様はあなた方もし出てきたいなら出てきなさいと言ったんですけども、そこでペテロは私はあなたが神の子であるということ、あなたがキリストであることを知ってますと言いました。
Alguns louvores dizem: para onde irei? Para onde irei se só tu tens palavra? Mas não são essas palavras. Pedro fala para Jesus: para quem irei? Por quê? Porque não era o lugar que determina. É para quem você serve. Quem é que você serve? Você serve ao Senhor? Ele tem palavra de vida eterna. Mas se nós servirmos ao maligno, ele só vai dar destruição para a gente. で、その賛美の中で私はどこに行くんでしょうという話が書いてある、という賛美が書いてあ、賛美があるんですけども、そこで自分はイエス様に仕えることによってどこに行くのかという話を、その賛美があるんですけど、私たちはイエス様に従うのであれば永遠の命がそこにありますし、もしイエス様ではない何かに従うのであれば、永遠の死が待ち受けてます。Porque para quem irei? Para quem irei? Só Jesus. Ele tem tudo. Irmãos, nele nós temos tudo, está tudo nele, está tudo em Jesus. O que você precisa é uma libertação, está nele. Você precisa de uma cura, está nele. Você precisa de uma solução, sei lá, de dinheiro, está nele. Ele vai lá e fala para Pedro: Pedro, pega lá um peixe e abre o primeiro peixe que você pescar. Lá ele pega uma moeda, agora paga as contas. É o que você precisa. É um milagre. Está nele, salvação está nele, está tudo em Jesus. でイエス様にこそ全てが、あって、イエス様にこそ全ての奇跡だったりとか私たちのニーズを満たすこともできるし、イエス様にこそ私たちに与えてくださるその救いがあるんです。Para nós aprendermos a dominar os nossos pensamentos, nós nunca iremos conseguir sozinho. Precisamos dele, precisamos de Jesus. Ele vai levar todo o pensamento mal cativo. Aquilo que está te tirando sono. Aquilo que não que está te perturbando direto. Jesus vai pegar aquilo ali e vai levar para a cruz. Você vai ser liberto. でイエス様によって私たちは全てができるし、自分の力だけでは自分の考えをコントロールすることはできないです。全てはイエス様にこそ、イエス様を通して私たちはそれが可能になっていきます。Pedir para a igreja se colocar de pé. ご起立ください。Eu não posso deixar de fazer esse apelo. Se você nunca confessou o Senhor Jesus como Salvador, nunca entregou a vida para Cristo e quer aceitar a Jesus, hoje é o dia, querido. でもしこの中でイエス様を救い主として受け入れたことがない、告白したことがないという方がいたら、ぜひ前にお越しください。Em Jesus você vai ter toda a solução que você precisa. あなたが必要としている解決策はすべてイエス様にあります。Tá tudo nele. すべてイエス様にあります。E se você quer entregar a vida para Jesus, entregar a vida para o Senhor como o único, suficiente Salvador, irmãos, Jesus Cristo é o caminho. Só há um caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É necessário estar com Ele. É necessário estar com Ele para nós entrarmos nas moradas celestiais. 私たちが神の王国に入るためにはイエス様が必要であって、すべてのニーズがイエス様にあります。イエス様こそが道であり、真理であり、命だからです。Aleluia. E se você quer entregar a vida para o Senhor Jesus, dê um passo à frente. O pastor estará orando por você. もし祈ってもらいたいという方がいたら、ぜひ、前に来て松山牧師に祈っていただいてください。Ele vai dar a solução de tudo. すべての解決がイエス様にあります。Sabe aquela tristeza que bate no coração, aquele mal que bate? Isso tudo é da nossa carne. でやっぱりどうしても私たちにぶつかってくるのは肉欲の痛みだったりとか悲しみとかいつも私たちにぶつかります。E quando nós entregamos para Deus isso, Ele quebra esse laço. イエス様にすべてを明け渡すのであれば、すべての私たちを囚われているものからすべて救ってくださります。Se você quer entregar a sua vida para Jesus, dê um passo à frente. もし受け入れたいという方がいたら前にお越しください。Entregue sua vida para Ele. Não vai piorar, só vai melhorar. あなたの人生を明け渡すことによって人生がさらに悲惨になるのではなくて、さらに良くなっていきます。Em Jesus nós temos tudo. イエス様にすべてがあります。
Glória a Deus. Mas se não, que o Senhor conceda uma outra oportunidade. もし今日、いらっしゃらなかったらまた、次の機会があることを願います。 Mas você que quer receber uma oração, que está diante de algo e que precisa que o Senhor trabalhe, dê um passo à frente, vem aqui. もし何かあなたがその問題を抱えていて、その問題をイエス様に明け渡したい、別の何かそのイエス様に、助けを求めたいという方がいたら、ぜひ前にお越しください。 Você que quer uma oração, dê um passo à frente, os pastores estarão orando por você, os pastores, os obreiros. 祈ってほしいという方がいたら、松山牧師やパウロ牧師、奉仕者の方々に祈ってもらってください。 De repente, você viveu tantas coisas e precisa do Senhor. いろんなことがその自分の中で起きたかもしれないんですけども、でも誰でも神様が必要です。 Mas alguém quer receber uma oração? Dá um passo à frente. 誰か祈ってほしいという方がいたら前にお越しください。 Os pastores e os obreiros estarão orando por você. 牧師や奉仕者の方々が祈ってもらってください。 Glória a Deus, louvado seja o 神様 nome に do 公開し Senhor. ます。 Ainda dá tempo. まだ Venha 時 receber 間はあ uma ります。 oração. ぜひ祈ってもらってください。 Venha receber essa oração. 祈りを受け入れてください。 Eu já estive assim. 私もそれを体験したことがあります。 E uma oração mudou toda a minha vida. たった一つのその祈りで私の人生は、変わりました。 Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 神様に公開します。 Oremos. 祈りましょう。